Dad, I'd like you to meet... Something wrong? Everything will sort itself out. I'm so sorry about this. Why? Something funny going on. Um homem recusa toda assistência de sua filha à medida que envelhece. À medida que tenta entender as mudanças nas circunstâncias, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua mente e até mesmo da estrutura de sua realidade. O filme começa nos mostrando Londres. Uma senhora chamada Anne entra em um apartamento à procura de seu pai, Anthony. Ela o encontra e fica chateada com ele porque ele fez com que outro cuidador, enfermeiro, se demitisse, o terceiro, depois de ser ameaçador e agressivo com ela e acusá-la de roubo. Ele afirma que ela estava roubando dele e roubou seu relógio. Anne pergunta se ele olhou embaixo da banheira, no esconderijo onde guarda seus objetos de valor. Anthony fica com raiva porque ela sabe disso, mas vai procurar e encontra seu relógio ali. Anne pergunta se ele tomou os comprimidos, chama-a de preocupada e diz que sua outra filha, irmã de Anne, não continuaria a importuná-lo daquele jeito. Ele pergunta onde ela está e Anne não responde. Bem-vindo ao Cinema Filmeflix. Inscreva-se para ter um pouco de sorte e divirta-se. Anne avisa Anthony que vai se mudar para Paris. Ela diz que já conversaram sobre isso, mas ele não se lembra. Ela diz que conheceu e se apaixonou por um homem chamado James e está se mudando para Londres para ficar com ele. Anthony se sente abandonado, mas Anne diz que ainda poderá ir vê-lo nos finais de semana, só não poderá ver como ele está todos os dias. Ela observa que se ele se recusar a ter um zelador, ela terá que encontrar algum outro tipo de acordo. Anne vai embora e Anthony encontra mantimentos que começa a guardar, mas então ouve um barulho no apartamento e começa a procurar a origem dele. Anthony entra na sala e encontra um homem lendo jornal. Anthony se assusta e exige saber o que está fazendo em seu apartamento. O homem diz que seu nome é Paul e que ele é marido de Anne, há 10 anos, e que o apartamento é dele, não de Anthony. Anthony diz que pensou que eles estavam separados. O homem, claramente perturbado, liga para Anne e diz que o pai dela quer vê-la. Anthony diz ao homem que pensava que Anne estava se mudando para Paris. Ele insiste que não é o caso. Ele diz ao homem que não precisa de um zelador e que não vai sair de seu apartamento. O homem diz a Anthony que o apartamento não é dele e que ele foi morar com ele e Anne depois que seu último zelador se demitiu. Anthony não acredita nele. Anne chega em casa, só que não é Anne, é uma mulher completamente diferente. Anthony exige saber quem ela é e onde Anne está. A mulher que afirma ser Anne fica horrorizada, dizendo a Anthony que é ela e que ela só saiu para comprar mantimentos para fazer o jantar. A mulher fica triste porque Anthony não a reconhece. Ele diz que estava conversando com o marido dela, mas ela diz que está divorciada há 5 anos. Anthony insiste que o homem está lá, mas não consegue encontrá-lo no apartamento e fica em pânico e abatido. A mulher vem ver como ele está preocupada e sugere que ele tome o remédio, que ela consegue para ele e o ajuda a tomar. Ele pergunta à mulher se este é o apartamento dele, mas ela não responde. Anne volta para o apartamento, ao telefone contando a alguém que alguns dias Anthony nem a reconhece. Então chega Laura, a nova zeladora que ela trouxe para fazer um teste com Anthony. Anne avisa Laura que o comportamento de seu pai pode ser imprevisível, e é por isso que ela o transferiu para sua casa. Mas ela não consegue administrar tudo e precisa de ajuda. Anne apresenta Laura a Anthony, que é encantador e charmoso, para a surpresa de Anne. Ele percebe que não está usando o relógio e vai recuperá-lo. Ao retornar, ele diz a Laura que tem 2 filhas, Anne e Lucy, e que Lucy é sua favorita, machucando Anne. Ele diz que Lucy é pintora e se pergunta por que nunca teve notícias dela. Laura pergunta o que ele fazia da vida. Era engenheiro, mas conta a Laura que era dançarino e mostra alguns movimentos para encantá-la. Laura ri e Anthony diz a Anne que Laura o lembra de Lucy, com o que Anne concorda. De repente, ele insulta Laura violentamente do nada, assustando-a. Ele então faz um longo discurso sobre como Anne sempre quis seu apartamento e agora foi morar com ele e está tentando fazê-lo pensar que não pode viver sozinho para que ela possa levá-lo para uma casa de repouso e roubar o apartamento dele. Ele jura sobreviver a ela e diz a todos em seu funeral que ela não tem coração. Ele vai embora e Anne fica arrasada, pedindo desculpas profusamente a Laura, que diz que esse comportamento não é incomum. Mais tarde, Anne acidentalmente quebra uma xícara na cozinha e chora enquanto junta os cacos. Ela se imagina sufocando o pai com um travesseiro. O marido de Anne, Paul, chega em casa e pergunta como foi. Anne conta a ele sobre o encontro de Anthony com Laura e fica um pouco tensa com ele. Ele pergunta o que é isso e Anne diz que quando chegou em casa com o frango ele nem a reconheceu. Anthony se junta a eles porque o jantar está quase pronto, mas ele não reconhece Paul. Ele vê o relógio de Paul e se torna suspeitonoso. Ele conta a Anne sobre isso e ela vai procurar o relógio dele em seu esconderijo, enquanto ele conversa com Paul, perguntando sobre a origem de seu relógio. Ele fala muito sobre Lucy, e Paul o interrompe e pergunta sem rodeios por quanto tempo ele vai continuar por aí.
Anne leva Anthony a uma consulta médica, onde Anthony conta ao médico sobre os planos de Anne de se mudar para Paris. Ela fica chocada ao dizer que nunca foi a Paris e que ficará em Londres. Mais tarde, no apartamento, Anne ajuda Anthony a se vestir e ele gentilmente agradece. Ele então ouve Anne e Paul conversando. Paul está dizendo a Anne que eles precisam colocar Anthony em uma instituição. E Anne diz que eles estão prestes a contratar um novo zelador. Paul diz que chegará um momento em que não haverá mais nada que possam fazer. E então eles percebem que Anthony está ouvindo. Quando eles estão sozinhos, Paul diz a Anthony que às vezes se pergunta se está agindo de forma esquecida de propósito. Ele conta a Anthony como eles tiveram que cancelar uma viagem à Itália depois que o último cuidador de Anthony se demitiu. Há uma tensão definitiva entre Anne e Paul. Paul está cansado de lidar com Anthony. Quando eles estão sozinhos, Paul diz que eles precisam colocar Anthony em uma casa de repouso, e eles têm a mesma conversa que Anthony ouviu antes, e ele os encontra novamente. Na manhã seguinte, Anthony está de pijama e num segundo, Anne está lá e de repente é Laura. Ela traz o remédio para ele, e ele cruelmente pergunta se ela é retardada, e diz para ela parar de falar mal dele. Quando Anthony diz a Laura que ela o lembra de Lucy, Laura diz que ouviu falar do que aconteceu com ela, o acidente, e pede desculpas. Mas Anthony não tem ideia do que ela está falando e Laura muda de assunto. O homem entra novamente, claramente alarmando Anthony, que não sabe quem ele é. Enquanto Laura sai para pegar as roupas de Anthony, o homem pergunta sem rodeios quanto tempo ele vai ficar por aqui, assim como Paul fez. Ele pergunta por quanto tempo vai continuar arruinando a vida da filha e começa a lhe dar pequenos tapas na cara de forma cruel. Anthony começa a chorar e Anne ouve e entra correndo e vê Paul parado ao lado de Anthony. Ela tenta consolar Anthony, que está chorando e diz que encontrou o relógio dele e que fez o jantar para ele. Anthony diz que pensou que era de manhã, ele está de pijama. No meio da noite, Anthony ouve vozes. Ele sai da cama para segui-los e de repente se encontra no corredor de um hospital. Ele procura Lucy e caminha até um quarto de hospital, onde vê Lucy gravemente ferida e pergunta por ele. No dia seguinte, Anne avisa a Anthony que Laura começa hoje. A campainha toca e Laura chega, só que não é Laura, é a mulher. Anthony diz a Anne que esta não é ela, mas Anne insiste que é. Mais tarde, Anne vai falar com Anthony, mas desta vez o quarto dele fica dentro de uma casa de repouso. A mulher está lá, mas é uma enfermeira chamada Catherine. Anne pergunta se eles poderiam decidir que mudar-se para cá seria o melhor para ele. Ela diz que está se mudando para Paris. Ele quer saber onde Lucy está, e Anne começa a chorar. Anthony a conforta e segura seu rosto. Anthony acorda em seu quarto na casa de repouso e Catherine entra para ajudá-lo. Ele não a reconhece, mas ela diz que o ajuda há algumas semanas. Ele continua perguntando por Anne, mas Catherine lhe mostra o cartão postal de Anne de Paris. O homem entra, ele também trabalha nas instalações e seu nome é Bill. Anthony pergunta quem é, depois pergunta quem ele é e pergunta se sua mãe vem vê-lo. Anthony então começa a soluçar incontrolavelmente, perguntando por sua mãe e dizendo que não tem mais ideia do que está acontecendo. Ele sente que está perdendo todas as folhas de seus galhos. No final, vemos que Catherine o conforta, dizendo que vão se vestir e depois dar um passeio no parque. Ela garante que tudo ficará bem. Lá fora, os galhos das árvores são levados pelo vento. Espero que você tenha aproveitado. Obrigado por assistir.